Olá, futuros acadêmicos! Tudo bem com vocês? Eu sou Carol Batista, estudante de medicina pela UFPE, estudei em casa e hoje eu falo para vocês as melhores dicas e estratégias que favoreceram o meu aumento de nota no Enem. E hoje eu venho trazendo um tema que é muito pedido por vocês lá no meu Instagram. Se você não segue, corre e vai seguir @ateamedicina, que é Ciências da Natureza. Vocês demonstram ter muita dificuldade e muita segurança nesse blocão que engloba 3 matérias: Biologia, Química e Física. E eu vou falar sobre como eu melhorei baseado na minha perspectiva, tá certo? Primeiramente, o que muita gente não entende, e eu também custei a entender, é que cada matéria possui uma peculiaridade. Como assim, Carol? Nem todas as matérias podem ser estudadas de uma mesma maneira. No caso de biologia, de química e física, elas têm muitas coisas em comum e que eu vou falar aqui para vocês. A primeira coisa em comum é que ambas têm uma carga teórica muito densa e que é muito cobrado no Enem. Então, mesmo você analisando uma matéria que puxa muito cálculo, como por exemplo química ou talvez física, você vai ver que a teoria é muito cobrada. A segunda, como eu já havia falado, é a prática, que também é muito importante, principalmente na química e na física. E como eu consegui unir esses dois patamares tão distintos e complementares, é que eu vou falar aqui. Primeiramente, quando eu ia estudar uma dessas 3 matérias, eu sempre começava pela teoria. Para mim sempre foi muito importante a teoria, primeiro, porque eu mais ou menos já tinha uma noção do que eu iria fazer. Existem pessoas que acham melhor ver os exercícios primeiro, mas no meu caso, eu já estava perdida antes de ver a teoria. Então, se eu fosse para a prática antes da teoria, só ia me trazer mais ansiedade e eu não queria isso. Então, eu via a minha aula teórica, eu fazia os meus resumos e só depois eu ia para os exercícios. Se você ainda não viu o meu vídeo em que eu falo sobre como eu não esqueci o que eu estudava, eu vou deixar aqui em cima que eu falo o meu método de revisão baseada em exercícios. Eu pegava a minha lista de exercícios, geralmente cada uma dessas matérias tinha 10 exercícios e eu fazia 5. Porque aí já dava para ver as características das questões que eu acertava muito e das que eu errava muito. Logo, dava para ver onde eu estava bem e onde eu não estava tão bem assim. Logo depois de fazer esses 5 exercícios, eu buscava na internet a resolução desses, principalmente exercícios do Enem. Eu acredito que praticamente todas as matérias já têm a resolução em vários canais super tops aqui no YouTube. Um passo muito importante é você ver a resolução, tanto do que você acertou quanto do que você errou. Porque nesse momento em que eu via todas as resoluções, eu aprendia métodos mais fáceis de resolução dos que eu tinha aplicado. Então, para mim, ficaria bem mais fácil aquele método de determinado professor do que o meu. E isso me economizava um tempo muito bom. Depois disso, de ver a parte teórica e a prática, é a hora de aplicar as revisões. Eu acho que o método mais eficiente de revisão é o de revisão espaçados. Como assim, Carol? A primeira revisão eu sempre fazia uma semana depois de fazer os exercícios e a teoria. Então eu ia lá e terminava aquela lista de exercícios e tentava responder as questões em que eu havia errado na semana anterior. O segundo momento de revisão era 15 dias depois de eu ter visto a teoria e os exercícios. E eu pegava os exercícios que eu tinha errado da semana anterior e eu tentava novamente responder, sempre vendo a resolução. E a terceira revisão eu sempre fazia um mês a partir do primeiro contato que eu tive com a matéria. Sempre
olhando ou, se necessário, buscando novas questões para sempre me manter familiarizada com a prática daquela matéria. E um adendo muito importante é que a revisão não deve ser feita só nesses 3 intervalos, mas também no momento em que você for fazer as provas antigas. Se você ainda não viu o meu vídeo sobre provas antigas, eu vou deixar linkado aqui em cima também. Nesse momento em que a gente vai fazer essas provas anteriores, a gente percebe também que erra muito. E erra muitas vezes questões que a gente já viu, já revisou. Isso significa que aquele aprendizado ainda não está fixado totalmente na tua memória, ou talvez que você ainda não tinha tido contato com a questão daquele formato. Então é hora de você voltar, olhar a teoria e olhar também os exercícios que você fez. E feito todos esses passos, eu tenho certeza que vai ficar muito mais simples para você aquela matéria. Vai se tornar bem mais fácil. Dá uma analisada na tua rotina de estudos para ver se esses 2 pilarezinhos que seguram a ciência da natureza estão sendo bem trabalhados no teu momento de estudos. Então é isso, gente. Foi desse modo em que eu consegui superar algumas dificuldades que eu tinha em ciências da natureza. Com elas você consiga também melhorar. É com muito carinho que eu trago isso. Não se esqueça de ir lá me seguir no Instagram, @ateamedicina, a dar um like, a se inscrever e compartilhar com os amigos que por algum motivo também estejam passando por dificuldades nessas 3 matérias. Um forte abraço, um beijo e até o próximo vídeo.